Nós queremos rogar ao Senhor que nesse instante venha falar ao nosso coração por meio da Tua palavra viva e eficaz. Que a luz do Evangelho de Cristo possa ser vista nesta noite, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos na semana passada o contexto deste texto que nós lemos agora. E o contexto anterior mostra que a família de Jacó foi estabelecida de forma bastante conturbada. Jacó se enamorou de Raquel, foi enganado pelo seu sogro, teve Lia como a sua primeira esposa, e nós vimos que, a despeito do pecado de Labão, de ter enganado a Jacó, havia propósito de Deus em unir Jacó a Lia. Afinal de contas, é por meio de Lia que vem Judá, e posteriormente nós teremos Jesus. Jesus não vem da esposa que Jacó amava, Jesus vem da esposa que Deus deu para ele, usando o pecado ali do seu sogro. Mas Jacó então começa a estabelecer a sua família, tomando Lia, Raquel, as suas servas, e assim ele começa a ter vários filhos. Nós vimos ali que o grande problema de todos aqueles personagens, tanto de Jacó quanto de Raquel e de Lia, era o desejo descontrolado no seu coração. Cada um deles, ao invés de colocar o Senhor em primeiro lugar, elege algo que vai fazer a sua vida andar, e por conta disso, eles acabam sendo escravizados pelos ídolos, eles acabam nunca se satisfazendo, e eles estão o tempo todo a pecar e nunca conseguindo o que eles querem. Esse é o retrato da idolatria e o retrato do idólatra. Quanto mais ele busca, mais insatisfeito ele fica, mais ele quer. E nós vimos que aquela mulher de Jacó, Lia, que começou a ter um filho atrás do outro, a fim de conseguir e de conquistar o amor do seu marido, a cada filho que nascia, ela colocava então ali a sua esperança, dizendo: agora o meu marido vai me amar, dessa vez o meu marido vai me amar. Olha, não é possível, né? Esse homem vai me amar. Eu dei a ele 6 filhos, mas um dos filhos, o 4º filho, é aquela em que é o único momento em que esta mulher para e diz: desta vez louvarei ao Senhor. É o momento em que nasce Judá, aquele de onde procederá o Messias prometido. De Raquel vai nascer José, como eu disse, que vai ser usado por Deus para a libertação do povo. Então o que nós vimos ali, a despeito do pecado, Deus está conduzindo a história. Deus não está alheio a nada disso. O pecado traz consequências? É óbvio que sim. Ninguém pode achar que por causa de Deus usar inclusive os atos maus dos homens para cumprir os seus propósitos, que Ele vai desculpar ou perdoar os pecados e que os pecados não terão consequência. Mas a lição, ela é clara. Deus é soberano e Ele controla a história. Deus estava cumprindo então a promessa de uma grande descendência que fora prometida a Abraão, quando ele saiu da sua terra, da sua parentela, para ir para uma terra que Deus ainda iria mostrar, levando em conta aquilo que Deus tinha dito: de ti farei uma grande nação. Mas ainda havia outras promessas a serem cumpridas, e é isso que você verá no sermão de hoje. Você vai ver que o soberano Deus cumpre as promessas que foram feitas a Jacó. Lembre que quando Jacó saiu fugido da sua casa, com medo de ser morto por Esaú, para ir à casa de Labão, Deus apareceu a ele e lhe fez promessas. E naquele momento então, ele disse: sendo assim, o Senhor me abençoando, eu voltando em paz para minha terra, de tudo lhe darei o dízimo. E ali então você tem várias promessas feitas por Deus a Jacó. O texto de hoje você percebe como é que Deus cumpre tudo isso. O que você percebe nesse texto? Primeiro, do verso 25 até o verso 30,
você percebe que Labão reconhece que Deus abençoa a Jacó. Eu vou ler de novo o texto. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Labão lhe respondeu: ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda: fixa o teu salário que eu te pagarei. Disse-lhe Jacó: tu sabes como venho te servindo e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Então veja o que está acontecendo aqui. Depois que nasceu José, o filho de Raquel, Jacó então chega para Labão e diz: olha, eu tenho te servido muito, eu quero voltar para minha terra. Na semana passada eu mencionei que entre a chegada de Jacó e a sua partida, mais de 14 anos se passaram, e você sabe disso, porque Jacó trabalhou 7 anos pela sua primeira esposa e trabalhou mais 7 anos pela segunda esposa. Então pelo menos 14 anos se passaram, 14 anos Jacó está servindo a Labão, e agora então ele pede a Labão para ir embora, e isso causa estranheza muitas vezes na leitura. Afinal de contas, Jacó já tinha servido, já tinha pagado, pelas suas mulheres, elas já estavam com ele. Por que então ele vai lá pedir a Labão? Porque se você olhar o verso de número 26, dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Se você for lá no verso de número 43, e o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos e servas e servos, camelos e jumentos. Apesar de tudo isso, Labão parece olhar ainda para suas filhas e para a descendência das suas filhas como se estivesse debaixo da autoridade dele. É por isso então que Jacó se apresenta a ele e pede que ele deixe que ele leve a sua família constituída para a sua terra. E diante disso, Labão vai fazer um pedido. Labão, aquele que já havia enganado a Jacó, colocando Jacó para servi-lo, faz um pedido dizendo: olha, fique comigo, eu percebo que Deus está te abençoando. Quando Jacó diz aí no versículo 26, olha, me dê as mulheres pelas quais eu te servi e partirei, tu sabes quanto e de que maneira eu te servi. Jacó está colocando diante de Labão a seguinte situação: olha, não te é oculto o quanto eu trabalhei, você tem percebido, não há o que dizer a respeito do meu trabalho. Veja o versículo seguinte, Labão reconhece exatamente isso. Labão respondeu: ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Essa não é a primeira vez na história que isso vai acontecer. Você vai perceber mais à frente que Deus vai abençoar Potifar por causa de José. Deus vai abençoar toda uma nação por causa de José. E a bênção estava vindo até Labão por conta do pacto estabelecido por Deus com Jacó, e Labão está reconhecendo exatamente esta questão. E aqui você vê aquilo que Deus havia dito a Abraão, certo? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Apesar de Labão não estar fazendo bem a Jacó, e daqui a pouco nós vamos ver isso, ainda assim ele foi abençoado durante o tempo em que Jacó ali esteve debaixo da sua casa.
E ele então diz: olha, fixe o seu salário, fixe, diga aí quanto você quer ganhar. E o próprio Jacó vai reconhecer agora a bênção de Deus sobre ele. Veja aí no verso 28. E disse: fixa o teu salário que eu te pagarei. Disse-lhe Jacó: tu sabes, de novo ele enfatiza, como tenho servido e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Labão reconhece isso, Jacó está reconhecendo a mesma coisa. Deus tem sido gracioso, Deus tem abençoado por conta do pacto para com Jacó, mas ele diz: eu agora vou trabalhar para minha casa. Quando é que eu vou começar a trabalhar para minha família? Jacó reconhece a benevolência de Deus e agora almeja trabalhar pela sua casa, para a edificação da sua família. E aqui você percebe que o trabalho dos servos de Deus precisa servir de fonte de bênção para aqueles que estão à volta. Como é que você encara o seu trabalho, o seu serviço? Quando você levanta segunda-feira para ir trabalhar, seja você o dono de uma firma, seja você um funcionário, seja você um profissional aí concursado, quando você se levanta toda segunda-feira para começar a sua semana de trabalho, qual que é o seu objetivo? O que você tem em mente? É mais uma semana em que você vai ganhar dinheiro? Ou é mais uma semana em que você vai honrar o Deus que concede a você sustento por meio do trabalho que Ele te deu? Porque são duas coisas bem distintas. É claro que em ambas o fim vai ser você ter o que comer, o pão de cada dia. Mas quando o trabalho é simplesmente olhado, observado na ótica de que é aqui que eu vou ganhar o meu sustento, esquecendo que Deus tem colocado os seus servos em todos os lugares, a fim de que eles sejam embaixadores do reino, e a fim de que eles sejam bênção àqueles que estão à volta. Quando nós pensamos nessa perspectiva, o próprio trabalho ganha uma outra dimensão, porque você vai ser testemunha de Deus, e isso é uma responsabilidade muito grande, na forma como você vai lidar com o seu trabalho. Esse é o que vai direcionar a sua postura ética, o que você vai fazer, o que você não vai fazer de forma alguma, aquilo em que você pode transigir e aquilo em que você nunca vai arredar o pé, pois não trará honra a Deus. Como é que você encara a sua ocupação? Se você lembrar do Novo Testamento, foi o Senhor Jesus quem disse que a nossa luz precisa brilhar diante dos homens, para que eles, vendo as nossas boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Perceba, é isso que está acontecendo aqui. Jacó está trabalhando para Labão, e ele então está olhando para aquilo que Deus está fazendo. Eu sei que eu estou sendo abençoado, porque Deus é com você. Quando nós somos chamados por Deus a ser sal da terra e luz do mundo, o objetivo é que o testemunho dos servos de Deus, de fato, comece a impactar a vida daqueles que estão à nossa volta. Foi esse o chamado para Israel. Quando Deus constituiu a nação de Israel e deu a Israel a sua lei, disse: olha, vocês vão viver de acordo com a lei, e as nações em volta de vocês vão reconhecer isso. Quer um exemplo disso? Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. E então, entre as nações se dizia: grandes coisas Deus tem feito por eles. As nações estão dizendo isso. E então vem o reconhecimento de Israel: com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Você tem essa mesma ótica aqui. Labão está dizendo: Deus tem abençoado a mim por amor a você. E depois Jacó também está constatando a mesma coisa. Eu tenho visto que Deus tem aumentado a sua riqueza por meio do meu trabalho.
É por isso que você precisa pensar muito bem a respeito do seu papel como servo de Deus na sociedade. Jacó está aqui reconhecendo a bênção de Deus. Veja que interessante, ele não chega aqui, ele sabe que ele trabalhou, certo? E ele fala isso para Labão: olha, você não está alheio ao meu trabalho, ninguém pode dizer que eu não estou trabalhando. Mas ele não atribui ao seu trabalho aquilo que está acontecendo, a prosperidade da riqueza. O trabalho é só um instrumento que Deus está usando para abençoar. O responsável pela prosperidade é Deus. O responsável por fazer com que os bens estejam aumentando é o Senhor Deus. Jacó está reconhecendo isso, e é isso que você precisa reconhecer quando você começa a trabalhar e começa a prosperar. Por mais competente que você seja, por mais capacitado que você seja, né? Ainda que você se destaque dentro da sua área, o mérito é do Senhor. É a graça do Senhor que tem sido abundante, porque convenhamos, há pessoas muito boas, brilhantes até, que não conseguem muitas vezes sair do lugar. E o que explica isso? Senão a bênção de Deus. É Deus quem faz com que o homem prospere, reconheça o homem ou não. O homem pode até tentar se esquivar dessa verdade, virar as costas para essa verdade e dizer: Deus não existe, tudo isso é meu esforço. Mas a verdade é que é o Senhor Deus quem faz prosperar. É o Senhor Deus quem dá para os homens a capacidade para o trabalho. E se esses homens reconhecem essa bênção, louvado seja o Senhor, eles estão na presença de Deus. Quando eles não reconhecem que aquilo que eles têm vem do próprio Deus, lembra do Salmo 73? Deus os coloca em lugares escorregadios. Haverá um tempo em que eles serão cobrados por terem recebido o cuidado de Deus e não terem dado glória a Deus. Então, quer o homem reconheça ou não, é Deus quem dá a prosperidade. Jacó está reconhecendo a bênção de Deus, mas há crentes que só sabem reclamar do seu trabalho, se lamentar, ou é do salário, ou é do pouco que ganha, não há contentamento, e não enxergam o quanto Deus está abençoando e usando aquele trabalho, ganhando muito ou ganhando pouco, para colocar ali o sustento na mesa, moradia, vestimento. O trabalho é o meio concedido por Deus, e você percebe aqui que Labão está reconhecendo esse trabalho na vida de Jacó. Isso era a bênção de Deus na vida de Jacó. Mas você vê mais ainda no texto, a partir do verso 31 até o verso de número 36, esse mesmo Labão, que está reconhecendo a bênção de Deus sobre Jacó, que está reconhecendo que ele enriqueceu por meio do trabalho de Jacó e da bênção de Deus, mais uma vez engana Jacó. Dê uma olhada, ou ouça com atenção. Então Labão lhe perguntou: que te darei? Respondeu Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros. E o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão: pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos dos seus filhos.
e pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Veja que interessante, Jacó vai dizer, beleza, eu vou ficar, né? Mas em vez de pedir um salário e de combinar o salário, Jacó vai dizer o seguinte, você não vai me dar nada. E por que Jacó está estabelecendo dessa forma? Jacó sabe que Deus o abençoará. Você não vai me dar nada. Se você acertar comigo aqui o que está combinado, eu fico. Qual é o combinado? Então ele estabeleceu qual seria a parte do salário dele. O salário seria os animais malhados. Jacó ainda afirma categoricamente o seguinte, e vou dizer mais, se você olhar no meio do meu rebanho e vir algum que não é desses que eu estou combinando, você vai me considerar um ladrão. Eu roubei de você. Lá no Antigo Oriente, os bodes, eles eram normalmente pretos ou marrom escuro. As ovelhas geralmente brancas. E Jacó, ele pede para ficar com aqueles que eram, entre aspas, anormalmente coloridos. Não era uma coisa comum. Acontecia, mas a maioria não era dessa forma. A contratação de um pastor, quando alguém queria contratar um pastor para cuidar do seu rebanho, custava cerca de 20% do rebanho. Era essa a contratação, era com isso que o pastor ficava. Mas Jacó está dizendo o seguinte, eu vou ficar só com os salpicados, com os malhados. Dificilmente um rebanho teria 20% de animais salpicados e malhados. Então, na cabeça de Labão, este é um bom negócio. Mas ainda assim, ele ainda passa a perna em Jacó. Antes de Jacó separar os animais, ele vai lá, separa os animais salpicados e malhados, dá para os filhos, manda os filhos 3 dias à frente, e agora não tem mais nenhum daqueles animais no rebanho. Geralmente as pessoas olham para esse texto e lembram só que Jacó enganou o sogro, certo? Não é isso que a gente enfatiza? Jacó passou a perna em Labão, Labão passou a perna em Jacó. Mais uma vez o enganador está sendo enganado. Ele contrata o salário, diz, Labão falou, beleza, é seu, mas antes dele pegar, ele despacha. Ele está sendo de novo enganado. E tudo isso vai servir para enfatizar que o Senhor, de forma milagrosa, vai enriquecer a Jacó. E eu vou convidar você a olhar com uma outra perspectiva para a história de hoje. Porque geralmente a gente só enfatiza de novo, Jacó passou a perna, Jacó enganou. Mas no fim das contas você vai perceber que quem está enriquecendo Jacó é o Senhor Deus. É por isso que Jacó está bem certo aqui, quando Labão diz, diga o seu salário, ele diz, você não vai me dar nada. Vamos combinar? As ovelhas tais são minhas. Labão falou, ok. Jacó trabalhou com dedicação. Nem isso o livrou de passar dificuldades com seu sogro. E aqui você aprende mais uma lição. Eu disse que você precisa trabalhar com afinco, e que ao prosperar você precisa reconhecer a bênção de Deus, que é o Senhor Deus quem está fazendo com que você vá bem no seu emprego. Mas servir a Deus não significa que o seu trabalho, que a sua jornada nesse mundo vai ser sem dificuldades, porque Jacó está trabalhando e o seu sogro está dificultando a sua vida. O seu sogro está de fato passando para trás. Mas há muitos crentes que acham que porque são servos de Deus não vão enfrentar problemas, e ainda vão dizer o seguinte, você está enfrentando problema porque você não tem fé. Está acontecendo alguma coisa, hein? Será que você não está pecando não? Tem alguma coisa errada na sua vida? Não é possível. Tem crente até que assume aquele ditado que o ímpio inventou e fala, né? Tem alguma cabeça de burro ou de boi enterrada aí, por isso que não faz você prosperar. Eu já vi crente falando a respeito disso. Como se servir a Deus nos livrasse
dos problemas que nós vamos enfrentar no mundo caído. No mundo caído tem gente que vai passar a perna em você. Saiba disso. No mundo caído, há chefes que vão perseguir a sua vida no seu trabalho. No mundo caído, muitas vezes você vai ralar, vai trabalhar, mas você não vai ter o reconhecimento. Como é que você vai se portar diante disso tudo? Como é que cristãos se portam? Eles se vingam? Eles aprendem a passar os outros também para trás? Não deve ser essa a postura. Como eu disse, nós somos chamados a ser embaixadores do Senhor. Deus é o grande juiz. Deus é aquele que julga a causa dos seus filhos. Então, cuidado com uma mensagem ou com o evangelho que diz e que afirma que se você crê em Jesus, tudo vai bem. Porque muitas vezes as coisas vão mal, as dificuldades vão aparecer. Eu já disse aqui várias vezes que a nossa inódia, a nossa inologia, por vezes ela revela, por vezes, não todas as vezes, ela revela aquilo que nós cremos. E eu me lembro que quando eu era mais novo, uma música começou a fazer muito sucesso. Talvez você se lembre da música, de uma comunidade ali do Rio. E uma das frases da música era a seguinte: se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Se Deus te deixar afundar, não tem essa opção? Não, mas esse é o evangelho triunfalista. Se o mar não abrir, eu vou andar por cima. Pois Pedro afundou, foi socorrido pelo Senhor. Mas esse é o evangelho triunfalista, que acha que não enfrentaremos dificuldades. Lembre-se que quando Paulo afirmou que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, ele tinha dito antes: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Em todas essas coisas, porém, ou seja, sendo entregues à morte o dia todo, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Cristãos que acham que tudo vai bem na vida e que não vão ter percalços e não vão ter problemas, vão se frustrar. E vão colocar a culpa em Deus no final das contas, sendo que Deus nunca prometeu isso. Lembre-se que Jesus disse aos seus filhos, aos seus irmãos: no mundo tereis aflições. Tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas vocês vão ter aflições. A promessa é outra. A promessa é que na aflição o Senhor está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo. Você não precisa ter medo do que virá. Você não precisa ter medo dos problemas da vida. O bom pastor está com você. O bom pastor caminha com você. Mas pode ser que muitas vezes você passe dificuldades e sofra. E ainda assim o Senhor estará cuidando de você e tratando o seu coração. O que não pode é você sofrer como um malfeitor. É isso que Pedro diz. Mas se você sofrer como um cristão, você é um bem-aventurado. Essa é a mensagem de Pedro, e é isso que você percebe aqui. Jacó foi passado para trás nesse episódio. E mais uma vez você vê a bênção do sustento por meio do salário, do trabalho. É por isso que é isso que Jacó busca e conta com a ajuda de Deus naquilo que ele vai realizar. E outra lição importante aqui: dependa de Deus e não de homens. Sobretudo na nossa área de trabalho, por vezes a confiança está nos homens. Onde é que os homens, principalmente os poderosos, podem nos colocar? Quem nos coloca e nos tira de algum lugar é o Senhor de toda a glória, é o dono da história. E se você não está no lugar que você almeja, é porque Deus não te quer lá.
E se você chegou no lugar que você almeja, a sua capacidade, competência foi dada por Deus, foi Ele que te conduziu até ali. Dependa do Senhor, porque os homens nos traem, nos decepcionam, nos humilham. Deus cuida do seu povo. Ele é refúgio, Ele é sustento, Ele é socorro na tribulação. E Jacó aqui não tem mais com quem contar. Jacó só pode contar com Deus. E muitas das suas tribulações é para que você tome ciência disso. A única pessoa que nunca vai abandonar a sua vida é o seu pastor, o Senhor Jesus Cristo. Homens podem te abandonar. Homens podem te passar para trás. E as tribulações servem para que você lembre disso. Lá no Salmo 119, 71, o salmista vai dizer inclusive o seguinte: foi-me bom ter eu passado por aflição, para que aprendesse os teus decretos. Você já imaginou alguém falando isso? Foi bom, a aflição foi boa. É isso que o salmista está dizendo. É isso que Paulo vai falar no Novo Testamento. Quando ele ora pedindo que Deus tire o espinho na carne 3 vezes, e Deus diz: a minha graça te basta. Paulo diz então: de boa vontade me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Então olhe para as tribulações, para as provações, com o olhar de Tiago. Tende por motivo de toda alegria passar por várias provações, porque elas produzirão em nós maturidade. Deus está forjando nos seus filhos o caráter do Senhor Jesus Cristo. Mas o final da história é o seguinte. Veja, eu já disse que Labão reconheceu a bênção de Deus sobre Jacó, que ainda assim Labão enganou mais uma vez a Jacó, mas por fim Deus enriqueceu a Jacó. E antes que você fale assim: mas pera lá, pastor, ele passou a perna no sogro. Atente para o que o texto está dizendo. A partir do verso 37. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira, de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura nas varas. Como se ele pegasse um bambu, riscasse ali e deixasse listrado. É isso que Jacó está fazendo. As quais assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista dos rebanhos nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos, e jumentos. Vamos até aí por enquanto. O episódio do enriquecimento de Jacó começa de uma forma que às vezes confunde o leitor mais apressado. Alguns têm dito que Jacó passou a perna no sogro, certo? E o rebanho deu malhado porque ele botou lá aquelas varas ali. Se você não sabe como é que são formadas as novas crias e o que depende disso, depois converse ali com o Gianluca, que está fazendo veterinária, certo? Mas não há possibilidade de você mostrar um negócio listado e sair um animal listado. Essa podia até ser a crença de Jacó
e entre aspas, aí ele está tentando alguma mandinga. Não significa que isso vai funcionar, não. Você pode fazer o que você quiser. Pegue aí 2 cachorros e tenta fazer alguma coisa dessa aqui para ver se vai sair. Não é isso que determina a cor dos rebanhos. Se você quiser acusar Jacó de alguma coisa, acuse de não confiar em Deus. Por que eu estou dizendo acuse de não confiar em Deus? Já já você vai me entender. Jacó já tinha ouvido o que o Senhor tinha dito para ele. Jacó já tinha ouvido promessas da parte de Deus. Então não foi a bruxaria, a mandiga de Jacó que fez os rebanhos ficarem daquela cor. Essa é uma conclusão equivocada, certo? Você percebe no restante da leitura que Jacó começou a perceber que Labão não era mais favorável a ele. Dá uma olhada aí nos versículos 1 a 5 do capítulo 31. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda essa riqueza. Então começaram os comentários. Jacó está enriquecendo, está roubando, está pegando tudo aquilo que é do nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como era anteriormente. E disse o Senhor a Jacó, e é aqui que a gente às vezes pede o detalhe do texto: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e lhes disse: vejo que o rosto do seu pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus do meu pai tem estado comigo. Veja que Deus está aqui na história agora. Quem está mandando Deus voltar embora é o próprio Deus, aquele Deus que disse: olha, você está indo, eu vou fazer você ir e vou fazer você voltar em segurança. Ocasião em que Jacó disse: sendo assim, voltando eu em segurança, de tudo te darei o dízimo. Deus agora então está dizendo: olha, volta. Jacó percebeu que Labão não estava gostando daquilo que estava acontecendo, apesar dele estar se empenhando no serviço. Veja o verso 6: vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai. Jacó estava cumprindo a parte dele no acordo com Labão. Labão falou: olha, eu estou reconhecendo o seu trabalho. Jacó diz: é verdade, você tem enriquecido pelo meu trabalho, fixa o seu salário. Não vou fixar não, o combinado é esse aqui. Labão falou: beleza. E o que Jacó fez? Trabalhou. E agora ele chama suas esposas: vocês são testemunhas. Eu tenho servido com afinco, eu tenho me dedicado ao trabalho. Vocês são testemunhas. E aí então Jacó explica o que tinha acontecido antes do que ele fez ali com as varas, certo? Dá uma olhada aí do versículo 6 em diante, ou 7. Mas vosso pai me tem enganado, e por 10 vezes me mudou o salário. Isso aí você não viu na história anterior, certo? No relato anterior. É por isso que quando você lê apressadamente, você fala: ó, Jacó vai passar a perna. O que aconteceu é que eles combinaram qual seria o gado de Jacó, e por 10 vezes, diz Jacó, Labão foi lá e mudou. O que aconteceu então depois disso? Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse nenhum mal. E mais uma vez, Jacó reconhece agora e conta para suas esposas o quanto o Senhor está cuidando dele. Seu pai está querendo me passar a perna. Seu pai já mudou meu salário por 10 vezes. Deus não está permitindo que ele me faça nenhum mal. Verso 8: se ele, seu pai, dizia: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. Se dizia: os listados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim, atente bem ao texto: Deus tomou o gado do vosso pai e me deu a mim.
Foi Deus quem pegou o gado e deu. Por que Labão dizia, olha, seu salário agora é o listado. Vamos supor que começou a dar salpicado. Não, agora o seu salário vai ser todos os listados. Começava a dar listado. Não, agora vai ser o salpicado. E começava a dar salpicado. Não tem vara que faça isso não. Varinha listada que faça isso não. Milagre assim é só o Senhor que faz. O que está acontecendo aqui é que Deus está tirando de Labão e dando a Jacó. Sabe o que é isso aqui? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Labão intenta contra Jacó, Deus preserva Jacó, Deus sustenta Jacó. Continue aí. Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Ou seja, Deus já havia mostrado a Jacó em sonho que aquilo iria acontecer. Quando ele diz a Labão assim, você não vai me dar nada, o meu salário é esse, é porque ele já tinha tido uma visão, é porque o anjo do Senhor já tinha dito, veja bem o que está acontecendo. Eu sei que Labão vai te fazer o mal, mas repare quais são os gados que vão nascer. Por isso que eu estou dizendo que se você quiser acusar Jacó de alguma coisa, é de não confiar que Deus faria aquilo que estava dizendo que ia fazer. Ele vai lá e faz a mandiguinha dele lá. Mas quem está dando o rebanho para Jacó? Deus. E na história, é sempre Deus quem está enriquecendo o seu povo. Jacó serviu a Labão, enriqueceu a Labão. E a minha casa? Deus está falando, agora a sua casa é essa aqui, ó. Toma aí o seu sustento, toma aí o seu salário. O povo de Deus vai ficar 400 anos na escravidão do Egito, trabalhando, fazendo o Egito prosperar. Quando Deus liberta o povo, Deus manda o povo pedir aos egípcios ouro, e o egípcio vai dar ouro. Que negócio é esse? Deus moveu o coração dos egípcios, e eles saíram de lá enriquecidos. Deus abençoa, Deus cuida do seu povo, e Deus está fazendo isso aqui com Labão. Deus está vendo que Jacó está sendo enganado, ou seja, Deus está cumprindo aquilo que ele disse que faria. Primeiro, eu vou ser com você, Jacó. Ele disse isso quando Jacó estava indo para essa terra. Depois Deus falou, eu vou te guardar, Jacó, eu vou fazer você voltar para sua terra, eu vou dar pão e roupa para você. E Jacó está voltando com todas as bênçãos que Deus disse que daria para ele. Os versos finais do 13 ao 16 aí que eu li, apontam exatamente para isso. Deus lembra o voto feito e ordena voltar à sua terra. Veja lá, verso 11, e o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levanta os olhos agora e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Jacó continua contando para as mulheres o que ele viu no sonho. Eu sou o Deus de Betel. Quão temível é este lugar, lembra? É a casa de Deus, é a porta dos céus. Botou o nome do lugar de Betel. Eu sou o Deus de Betel. Eu sou o Deus a quem você adorou. Eu sou o Deus que te fez promessas, onde erigiste ou ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram,
há ainda para nós parte ou herança na casa do nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que ele te disse. E agora as mulheres, ao ouvirem o relato de Jacó, começam a ponderar e dizem: é verdade, nosso pai não tem agido bem não. Ele nos vendeu, gastou dinheiro. O dinheiro, a riqueza que Deus tirou do nosso pai e te deu é nossa, é dos nossos filhos. Então os versos finais apontam exatamente para aquela história que nós vimos lá atrás. Jacó está retornando com a bênção de Deus, e as suas esposas se convencem, o acompanham, elas percebem a providência de Deus, o cuidado de Deus. Deus está abençoando o pecador, apesar do pecador. Agora, você quer algo interessante aqui? Qual é a diferença de Labão para Jacó? Ambos são pecadores. Está um tentando passar a perna do outro, entre aspas, certo? Jacó está tentando fazer a mandinga dele. Labão está passando a perna. Mas ainda assim, Jacó é alvo da bênção de Deus. Labão não. O que faz diferença nesses dois homens? A fé na promessa. Isso significa que eu e você não somos diferentes de outras pessoas que não têm a Cristo. Nós somos pecadores iguais, temos falhas iguais, talvez piores. O que faz diferença na vida de um homem é onde ele deposita a sua confiança e a sua esperança. O que faz diferença na caminhada do homem é o objeto da sua fé. Ele pode crer no Deus verdadeiro que se revela por meio de Cristo. Ele pode crer em ídolos. Aqueles que creem em ídolos, por vezes podem até prosperar, mas o seu fim será trágico. Aqueles que creem em Deus podem por vezes titubear na fé, falhar, errar, pecar, mas eles serão tratados pelo Senhor. Essa foi a promessa de Jesus. A promessa foi de santificar a sua igreja, o seu povo. Não ache que você não vai falhar e não vai pecar. Não ache que você nunca vai desconfiar de Deus. Não ache que você não vai fazer como Jacó. Você sabe o que Deus disse e ainda assim você não confia tanto e você vai tentar fazer do seu jeito, vai tentar dar uma mão. Eu e você vamos fazer isso. Nós somos falhos. Nós somos muito falhos. Deus é fiel. Deus cuida do seu povo. Deus santifica a sua igreja. O cenário aqui era totalmente contrário a Jacó. Tudo, entre aspas, conspirava para a ruína de Jacó. Deus está no controle. Deus milagrosamente age em favor de Jacó. Deus cumpre as suas promessas. E você pode crer nisso. Deus cumprirá as promessas que Ele tem para o seu povo. E eu não estou dizendo que Deus vai te enriquecer, porque Deus já te fez rico. Quando Deus transformou o seu coração, se você crê em Jesus, e mudou a sua vida, Deus já te fez rico. Deus já te fez herdeiro com Cristo. E não há riqueza maior do que essa. Ainda que você passe dificuldade, ainda que venha mais boleto que salário muitas vezes, você é herdeiro com Cristo. E porque você é herdeiro com Cristo, você pode ajuntar tesouros no céu, em vez de se preocupar unicamente em ajuntar os tesouros dessa terra, que podem vir pela bênção de Deus.
A prosperidade pode vir se Deus assim quiser, mas ainda que ela não venha, se você tiver a Cristo, você já tem tudo. Cristo precisa ser o seu tesouro precioso. Ele promete estar com você nas tribulações, no vale da sombra da morte. Ele promete te sustentar e te conduzir seguro até o dia final. Ele promete que se você crer nele, você nunca vai perecer eternamente. Ele promete que ao começar a boa obra que ele realizou em você, ele vai completar até o dia final. Então, a semelhança das mulheres de Jacó, olhe para o passado, contemple tudo que já aconteceu, perceba como Deus tem sido bom e misericordioso com você, com a sua vida. Perceba a providência do Senhor Deus, que sempre cumpre as suas promessas. E como é que o texto mostra isso? O texto narra o reconhecimento da bênção de Jacó, de Deus sobre Jacó, por parte de Labão. Labão sabe disso. Ainda assim, o texto narra a tentativa de Labão de passar Jacó para trás. E por fim, o texto narra o enriquecimento de Jacó, fruto da bênção de Deus, a despeito de Jacó e das suas dúvidas, e da sua incredulidade, e da sua tentativa de mudar a cor do gado, riscando vale. É tolice. A despeito disso, Deus enriquece Jacó. E você pode saber que apesar das tribulações, dificuldades e até mesmo falta de fé por parte de Jacó, Deus cumpriu na vida dele tudo aquilo que havia prometido, e assim será com você. Mesmo que tudo pareça impossível, mesmo que tudo pareça muito difícil, mesmo que as coisas não estejam, quando você olha com um horizonte muito propício, Deus está caminhando com você. E quando você olha para a vinda de Jesus, você vê exatamente isso. Você vê durante toda a história de redenção, vários mediadores sendo levantados por Deus. Jacó é um mediador da aliança. Abraão é um mediador da aliança. Isaac foi um mediador da aliança. Moisés foi um mediador da aliança. Davi foi um mediador da aliança. Sabe o que tem em comum em cada um deles? Todos eles pecaram. E quando você olha para esses mediadores, sabe qual é a conclusão? Não há esperança. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, o segundo Adão, que foi tentado, mas que resistiu à tentação, mas que venceu a tentação, viveu de forma íntegra, realizou toda a sua obra a fim de comprar as suas ovelhas. Você viu Jacó trabalhando por um rebanho. Jesus trabalhou por um rebanho. Toda a sua obra foi pelo seu rebanho, pelas suas ovelhas, por aqueles que o salmista diz: nós somos o seu povo, nós somos o rebanho do seu pastoreio. E o trabalho de Cristo em favor do seu rebanho foi que garantiu ao seu rebanho comunhão, paz com Deus e riqueza maior do que a de todos os reinos desse mundo. É nas mãos de um Deus que enviou o seu Filho para comprar o seu rebanho que você está. Portanto, se você crê em Cristo, se você é um filho de Deus, se você é parte do povo santo de Deus, não é pelos seus méritos, mas pelos méritos do nosso mediador, do nosso pastor, que deu a vida pelas ovelhas. Se você ainda não crê em Cristo,
Considere os seus pecados e as suas falhas. Não ache que sozinho você vai alcançar prosperidade, porque sem Cristo não há prosperidade. Sem Cristo, você pode acordar cedo, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeou, mas isso é vão, isso é correr atrás do vento. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Creia em Deus e creia na providência do Senhor, que cumpre na vida da sua igreja cada uma de suas promessas.